Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do CoachCast, o podcast de entrevista onde eu vou receber aqui diversas pessoas para um bate-papo de amigos, falando sobre carreira, aprendizados, experiência de vida e como cada um deles foi ou ainda vai ser picado pelo bichinho do CrossFit. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, sou coach de CrossFit, profissional de educação física e hoje eu vou receber aqui para um bate-papo a Dani e a Jamile e elas vão falar um pouquinho sobre marketing digital. A Dani e a Jamile são sócias proprietárias da Bola de Cristal, uma agência de marketing aqui de Bauru, e elas ajudam diversas pessoas diariamente a venderem seus produtos e serviços através do Instagram. Elas são conhecidas como as bravas da Bola de Cristal e vão falar um pouquinho sobre a importância de se posicionar nas redes sociais nos dias de hoje. Bom, meninas, se apresentem aí, falem pra galera um pouquinho sobre vocês. Bom, eu sou a Dani, sou uma das partes da Bola, Toda vez a gente fala que nós somos duas empreendedoras que ensinam outras empreendedoras a se posicionar e a vender no Instagram. Eu sou jornalista por formação e depois eu fiz uma especialização em marketing digital. E aí foi quando, nessa ideia de expandir além do jornalismo, Porque eu gostava muito do que eu fazia, mas eu percebia que não dava para focar só no jornalismo impresso. E quando eu me formei ainda era já estava em decadência, aliás, e aí eu comecei a focar mais para a área do marketing. Foi quando eu conheci a Jamile, que também estava nessa empreitada aí de buscar expandir a profissão, e foi quando a gente se encontrou. Eu sou formada em design, Depois eu fiz a especialização em marketing digital. E eu lembro que quando eu estava escolhendo a especialização, quando eu estava na faculdade, falava-se de se especializar em alguma coisa, e cada um ia para um lado. Tinha gente que ia fazer gamificação, de jogo, fazer game mesmo, não a gamificação que a gente conhece hoje no marketing, mas eu tinha amigos de todos os segmentos, E nenhuma área me brilhava tanto os olhos, Mas daí eu comecei a perceber que eu precisava de alguma coisa, Eu acho que comecei a perceber isso com a decadência da editora também, que eu precisava pensar em alguma coisa a mais. Até passou pela minha cabeça fazer jornalismo, Porque eu pensava, putz, o que pode complementar a minha profissão, E daí eu lembro de eu olhando a grade da USC aqui de Bauru, Eu vendo lá, marketing digital. Eu falei, nossa, que negócio moderno, Atual, engajado. Daí eu falei, Bonito, vou fazer isso aí, Daí eu cheguei na sala, assim, pra fazer a pós. E eu olhei, assim, ao meu redor e não tinha ninguém de design. Tinha um cara, assim, era pouca gente, que, do segmento, Tinha mais pessoal de relações públicas, jornalista, outros segmentos, publicidade e propaganda, que as pessoas sentiam essa falta do marketing em si. E foi bem essa experiência dessa época. E eu lembro também que meu pai morreu durante a pós. E eu lembro de mandar um e-mail pra coordenadora falando assim, nossa, aconteceu, eu tive um imprevisto, eu não sabia nem o que escrever. Eu tive um imprevisto, eu não vou poder ir na aula de sábado, porque era de 15 em 15 dias, Era de 15 em 15, mas às vezes eram sábados seguidos, Então, terminar a pós, assim, foi... Um desafio, Foi demais. E falando sobre, vocês estão falando de área de formação, A Dani jornalista, a Jamile designer, e um pouquinho da história de vocês, Vocês se conheceram na editora. Fala um pouquinho da história de atuação, do mercado de atuação de vocês, como vocês se conheceram, o que vocês faziam, antes da Bola, antes de ter o primeiro contato com o marketing digital, até vocês se conhecerem, e se especializarem nessa área. Eu sempre quis ir para a área da comunicação, eu sempre achei que eu fosse fazer alguma coisa relacionada a isso. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo, meu sonho era trabalhar numa revista. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo lá em 2009, é isso, nem lembro, mas era muito diferente do que é hoje, Então, o impresso ainda era muito forte, tinha o digital, mas não era a grande estrela da vez, Hoje em dia as pessoas entram muito na faculdade já pensando em escrever para o digital, Então, conseguir um primeiro emprego, estar na editora Autoastral, que foi lá que a gente se conheceu, Que a editora Autoastral é do João Bidu, que é um grande ícone na astrologia, foi muito, muito bacana, assim, porque foi um dos meus primeiros empregos na área e eu estava fazendo o que eu amava. Só que eu comecei a perceber que o mercado já estava diferente. Então, quando eu entrei na editora, ela já era uma editora diferente dos seus tempos áureos, assim, Era uma editora já passando por uns perrengues ali da decadência do impresso. E aí, foi nesse momento que eu percebi, falei, opa, peraí, eu amo fazer isso aqui, mas eu acho que eu posso expandir a minha profissão, eu posso ir muito mais além disso, E eu acho que isso vale para todo mundo, assim, para qualquer área. Nunca dá pra gente parar só na faculdade, Eu fiz a faculdade, depois eu fiz especialização em marketing, eu fiz pós-graduação e a gente nunca para de estudar, Até hoje, assim, eu e a Jamília, a gente busca por muitos cursos,
porque isso é necessário. O mundo muda muito rápido. Quando a gente fala da nossa área ainda de comunicação, as coisas mudam mais rápido ainda. Então não dá para ficar parado no mesmo lugar, senão você vai ficando para trás. Né? Você vai ficando atrasado ali para a festa e não é assim que a gente quer, né? Então, estar na editora foi um grande aprendizado, mas saber estar na editora buscando sempre mais conhecimento e mais possibilidades ali para minha carreira foi o que fez o grande diferencial e foi o que fez eu chegar até a bola, né? A bola é nossa, a gente que criou, mas eu acho que se a gente não tivesse tido todo esse background, assim, essa ideia de expansão, de não ficar sempre na mesmice, a gente não teria se encontrado, né? Não teria batido o santo ali. Eu acho que o processo, né, todo da editora foi a gente assumir muito que o que a gente fazia tava ficando meio pra trás, né? O pessoal já não comprava mais tanta revista. Quem que você conhece que compra uma revista pra ler? Hoje em dia, então, né, não tem nem banca na rua. A gente tava falando isso outro dia, né? Não tem nem a banca pra você ir comprar, se você quiser. Putz, eu quero uma revista, tem que dar uns pulos pra querer uma revista, não tem nem o que fazer. Comprar na internet. Daí você entra na internet e vê que ela tem a versão online. Daí você não quer mais. Mas eu acho que a gente tem que manter essa constância de estudo também, porque é o que eu sempre falo pra Dani, putz, eu aprendi isso na pós, mas era tão diferente quando eu fiz a pós. Era outra estratégia, era de outro jeito. Eu lembro que falavam alguns ícones do marketing digital, né, porque eu tava na pós, alguns continuam os mesmos, né, interessante pensar nisso. Mas as estratégias são diferentes, né? Eu lembro que teve um professor na pós que fez a gente abrir uma empresa no Facebook, né, e daí produzir conteúdo para aquela empresa, né, eu fiz no Facebook, não era nem no Instagram ainda, e daí uns amigos meus vieram e falaram assim, você abriu um bar e tal, né, porque na época da pós eu me empenhei, né, fazer empresa fake dar certo. E a gente tem que se manter em estudo sempre, né, estudo frequente sempre, porque as coisas mudam muito rápido, né. Legal. E vocês se conheceram na editora, né? Como que foi esse primeiro contato? Como que era, né, essa ideia de vocês trabalharem? Até vocês terem esse contato e conversar para ter a ideia de abrir o negócio de vocês, a Bola de Cristal hoje. A gente a gente entrou na editora trabalhando em equipes diferentes, né? Essa era a estrutura da editora, tinha equipes que faziam determinadas revistas. Eu entrei fazendo revista infantil, então eu fazia Barbie, Hot Wheels, eu era especialista em saber o nome de todos os Power Rangers. Ficava fazendo, o meu trabalho era fazer as brincadeiras das revistas infantis. Então eu fazia a cruzadinha, fazia o caça-palavras. E aí depois eu tive uma oportunidade para uma revista semanal, que era de fofoca e novela e celebridades e tal. E aí foi quando eu encontrei a Jamile lá, e a gente começou a sentar uma do lado da outra, e quando a gente se encontrou nessa revista, a gente já percebia que ali não era o suficiente pra gente, que a gente queria estar em outros lugares além dali. Então a gente já tinha alguns conhecimentos, né, do digital, a gente já estava buscando coisas que eram além da editora. Então a gente já batia as ideias, já se conversava, né? E aí nessa época eu derrubei meu celular de uma escada e quebrou a câmera, foi tipo um desespero, um surto, assim. E ela me ajudou, ela começou a conversar, falando, não, leva pra consertar, não, mas não sei o quê. E aí a gente começou a perceber que a gente, né, falava a mesma língua, a gente podia, né, ter uns papos diferentes além dali. É interessante que quem vê de fora pensa assim, nossa, de onde surgiu a improvável. Bola, né? O que aconteceu? Porque a gente nem se gostava muito mesmo, né? Nem era amiga, nada. A gente primeiro teve a empresa, depois ficou amiga, né? Porque eu acho que foi uma adultas, né? Atitude emergencial. Vamos abrir uma empresa? Né? Não foi porque, uma amiga conversando abrir uma empresa. Não, foi vamos ser prática, vamos tentar fazer isso. Depois a amizade veio, né? Mas a princípio era só negócios. Só negócios. Só depois, negócios. Primeiro viraram sócios para depois virarem amigos. A gente foi conversar no Açaí, né? Lá no Getúlio. Daí eu lembro que a Dani chegou com umas ideias, eu falei, eu pensei nisso, sei fazer isso, né? E a gente pode formatar, né? E a gente foi só estudando. E a gente percebeu que o nosso trabalho se completava muito, né? Então a gente começou a ajudar muitos clientes da maneira certeira, que é o que as pessoas precisavam mesmo, né? E foi só tendo qualidade, né? A gente foi pro escritório, primeiro a gente atendia em café, né? Chamava a pessoa pra fazer reunião no Fras Café. Pagava o café ainda do cliente, né? Pagava o café, fazia tudo. Do prospect, né? Que não era do nem prospect, Daí ia no café. Daí depois que a gente começou a evoluir um pouco mais, falou, vamos ter um escritório? Daí a gente começou num escritório bem precário, assim, bem precário, que a gente pegou numa fase de reforma lá, que é um coworking, né? Que tava muito reformando, o cara tava arrumando as coisas naquela época. Pra gente foi bom porque foi um orgulho ter uma mesa num lugar,
Mas, ao mesmo tempo, não era o melhor lugar pra gente levar Não era uma pessoa... o ideal ainda, né? Daí, a gente conseguiu, eu, futriqueira, né, conversando com o vizinho da sala, o cara falou assim pra mim, viu, mas por que vocês estão aqui? Daí eu falei, por quê? Ele tem um lugar tão legal pra vocês irem, que tem mesa disponível. Daí eu falei, onde é, né? Daí eu falei pra Dani, nós vamos mudar de escritório, não, vamos lá conversar. E daí a gente mudou de escritório pra um lugar mais moderno, mais legal, né? Daí veio a pandemia. Daí a gente teve que pegar nossas coisinhas desse escritório legal, né? E a bola, quando vocês... Por que bola primeiro, né? Fala pra galera a ideia do nome da bola. Por que bola de cristal? Eu acho que a gente sempre pensou em uma coisa que pudesse ver o futuro, né? Que era uma coisa mais à frente, né? Atualizada, né? Era essa visão, né? Que a gente tinha. E o ícone é bem interessante, né? Sim. Eu acho que deu muito certo. Sabe que às vezes eu acho Legal. que foi um insight, uma epifania, assim? Um negócio? A gente sempre fala em estar um passo à frente das estratégias, exatamente para acompanhar esse fluxo que muda muito rápido na internet, no digital, né? Então a gente tem a bola de cristal que sempre está um passo à frente, Legal. prevendo Hoje em dia o tá futuro. proibido de falar a frase brava, né? Você pensa que eu tenho bola de cristal? Não podemos mais falar isso, né? Porque a gente tem. Vocês têm mesmo. Então não podemos falar isso. A gente tem uma no escritório até hoje, assim, uma luminária, assim, chama. Legal. E hoje a bola é 100% focada no digital, né? Vocês já tiveram um lance de fazer algo impresso? Já pensaram uma vez? Ou quando vocês tiveram a ideia de ter um negócio bola de cristal, já foi 100% voltado para o marketing digital? Não, a princípio a gente pensou em fazer algo impresso, sim, né? Mas as coisas impressas, elas demandam uma outra energia, né? Principalmente para os erros, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Quando você vê de fora uma revista impressa, você não imagina que ela passou para chegar até ali, né? E tem sempre coisa errada, né? A gente sabe que os erros, eles gastam muito dinheiro, muitas vezes, né? E isso foi uma coisa que a gente se dispôs a fazer no começo, mas os clientes em si não queriam mais isso da gente, né? Então a gente começou a tirar e hoje a gente só faz com exceções, assim, alguma coisa. Hoje Mas eu gosto ainda, eu acho legal fazer, montar um layout, né? Às vezes eu faço umas coisas assim pra gente, né? Eu gosto, mas hoje em dia o que me dá mais energia mesmo é fazer o digital. 100% digital, né? Hoje a bola atende, todos os clientes já é voltado para digitais, digital. tudo, Né? nada As redes de sociais, impresso. principalmente. Na bola, vocês atendem desde clientes de diversas empresas e produtos, né? Venda de serviços também. Mas o público de vocês, assim, a comunicação é 100% voltada para as mulheres, né? Vocês têm uma comunicação hoje na bola, que vocês até utilizam o termo, né? As bravas, tal, que é algo que é de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino. Como que é a relação que vocês trazem para essas pessoas, né? Principalmente na bola. E falasse um pouco sobre até a história de vocês mesmo, né? Se vocês já tiveram algum caso, a gente sabe no mercado que a gente tem hoje, principalmente ainda a gente sofre muito a questão de assédio, discriminação por parte dos homens com as mulheres mesmo no mercado atual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre como que é o empreendedorismo feminino para vocês, como que é a luta contínua que vocês têm diariamente aí, como que é esse lance de vocês transformarem, levar isso adiante, né, para outras mulheres, e algum caso aí que vocês queiram comentar. Eu acho que esse termo, as brabas, foi algo que surgiu muito naturalmente na nossa comunicação e depois a gente trouxe mais significado para isso, né? Então hoje a gente fala que a gente tem uma comunidade de brabas ali, que são mulheres fortes que não desistem quando encontram os obstáculos, que passam igual um trator por cima dos obstáculos. E eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, né? Porque a nossa sociedade não dá tanto valor para a mulher empreendedora, né? Parece sempre que é o homem que cuida das finanças, é o homem que sabe mais de planejamento, e a gente é muito capaz, né? Então a gente abraçou essa causa cada vez mais, porque é necessário a gente falar sobre isso. É necessário a gente conquistar cada vez nosso espaço e mostrar que a gente pode sim estar à frente de negócios de sucesso. Então a gente abraçou essa causa das brabas, e eu acho que muito também pela experiência que a gente teve na nossa trajetória, né? Que foi permeada por algumas situações um pouco complicadas. Eu acho que ser mulher não é fácil em nenhum aspecto, né? Mas quando você tá à frente de fazer uma reunião com um homem, as coisas são mais estranhas ainda, né? E só quando você tá na pele, que você tá vivendo aquela situação, você entende o que tá acontecendo. E quem é mulher vai ouvir isso e sabe exatamente. Vocês já vivenciaram alguma coisa assim desse tipo? Já, algumas vezes, né? Várias vezes. Tem uma vez que é muito marcante, que a gente pode categorizar como um assédio, assim, porque eu e a Dani ficamos muito constrangidas, né? Que foi uma reunião que a gente fez com um cara que tem uma empresa muito grande aqui em Bauru. E a gente passou um orçamento, explicou o que a gente fazia e tudo mais. E ele
não era o que ele queria, né? Muito provavelmente não era o que ele estava buscando, né? E ele levantou da mesa, né? Eu lembro perfeitamente. Ele levantou da mesa, colocou as 2 mãos na mesa e falou assim: pelo menos vocês são bonitas, né? Daí eu já tava muito brava já, né? Eu perco o meu humor nessas situações. Daí eu lembro que a gente foi embora, eu já tava muito brava. A Dani também, a gente ficou muito nervosa com a situação. Ele ligou pra gente depois. Daí ele ligou sugerindo que pagar 1/3 do orçamento. Então, na verdade, não é que ele não queria pagar a gente pra fazer aquilo, né? Sim. E daí ele sugeriu um preço muito irrisório, assim, a gente negou. E daí depois a mulher dele me ligou, né? Daí eu fiquei preocupada, né? Falar, putz, a mulher dele, vamos ver, né, como vai ser, né? E a mulher dele também me tratou super mal. Ela falou ela falou assim, você não vai poder atender a gente, porque a gente já não queria mais atender, né? E foi uma situação bem ruim, né? Porque a gente pensa várias coisas, né? Ela como mulher, do lado de uma pessoa que talvez não seja tão fácil, né? Mas a gente passa por isso sempre. Sempre quando a gente tem que fazer uma reunião, a gente se comporta do jeito diferente, né? E a gente se veste de uma maneira diferente, a gente fala de um jeito diferente. Tudo depende da pessoa com que a gente vai fazer uma reunião. Se for um homem, né, com 50 anos ou mais, então daí o comportamento é completamente diferente. Foi calejando, né? Com certeza. Sim, o comportamento é hoje outro. Vocês até conseguem... Teve uma situação muito chata também que eu tava falando com uma pessoa e ela falou assim, então na hora que você vir tirar as fotos daqui, eu quero que você venha com o batom vermelho que você tá na foto. Gente do céu, é bem Exato. preocupante, né, esse tipo de comportamento. Por isso que a gente defende muito, assim, esse lado da mulher se posicionar e ser respeitada pelo profissional que ela é. E não por ela ser mulher, mas por ela ser boa naquilo que ela se propõe a fazer. Legal. E na Bola hoje, né, além de atender clientes de produtos e serviços, assim, como redes sociais, vocês também são professoras, né? Vocês ministram cursos e é totalmente voltado para esse lado de empreendedorismo, né? Sobre os meninos. E vocês levantam uma bandeira mesmo, tal, na comunicação. E como que é essa relação de agência e professora que vocês têm com os cursos e qual é o objetivo dos cursos, assim? Como que é? Fala um pouquinho o que vocês educam, na verdade, essas mulheres, né? Os cursos, eles tomaram forma depois que o Instagram foi crescendo mais, né? Que a gente começou a ter uma audiência muito forte ali de pessoas querendo aprender com a gente, né? E muita mulher se enxerga na gente, né? Tem diversas realidades, mulheres que não têm o apoio dos maridos, mulheres que querem ficar independentes financeiramente, né? Vários cenários. E essas meninas, mulheres, começaram a chegar no nosso perfil e começaram a ver que a gente podia ajudar elas de alguma forma. E a gente assumiu esse papel, vestiu a camisa e falou, vamos formatar uns cursos, vamos pensar como a gente pode ajudar. E a partir daí a gente foi formatando vários cursos nossos para fazer com que essas mulheres consigam cuidar dos seus negócios, usar o Instagram como ferramenta de venda, né? Então, todo produto que a gente faz na Bola, todo curso, ele é criado para fazer uma mulher conseguir vender no Instagram, né? Ela conseguir posicionar a marca dela, conseguir não ter só um perfil lá dentro da rede social e conseguir vender, agradar e atrair, né? E a gente formatou dessa seguinte maneira, né? Os cursos, eles acontecem dentro do Instagram e na agência a gente atende clientes, empresas, profissionais, produzindo o conteúdo deles no Instagram, né? Então, tem gente que gosta de escrever algumas coisas, né? A gente vai casando esses trabalhos para a pessoa ter um Instagram ativo, né? Legal. Até porque a gente sabe que hoje, né, a maior vitrine do mundo tá na internet, né? Sim. E quem hoje em dia que não passa, no mínimo, um tempo do seu dia no Instagram, né? E eu acho que o legal do digital é isso, né, cara? Porque o digital, ele é uma forma que a gente consegue alcançar mais pessoas hoje, que de uma forma imensurável, né? Igual vocês, putz, tem lá os seus 100 e poucos mil seguidores. Quando que vocês iam colocar, sei lá, 5 mil pessoas em uma sala para vocês explicarem, dar uma palestra e ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Eu acho que o digital é justamente isso. Você conseguir alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas diariamente de uma forma... Por exemplo, no Story, que você posta lá e fica 24 horas ativos, não é às 9 horas até às 9h15, 9 horas e 15 segundos. Então, o lance é esse. Mas falando um pouquinho sobre a Bola, sobre a vida de vocês... Tem alguma coisa que marcou muito, assim, provavelmente, né, a grande maioria responde, pandemia e tal, e vocês já falaram no começo aí que a Bola foi uma antes e depois. Teve algum ponto, assim, que marcou muito na vida de vocês, do negócio de vocês, que vocês giraram uma chave, assim, para isso? Eu acho que com certeza foi a pandemia, pra gente foi o grande divisor de águas, né? Quando a gente percebeu que as coisas estavam tomando
o cenário que a gente viu aí acontecer, a gente pegou nossas coisas e saiu do nosso escritório, achando que a gente ia voltar dali 15 dias, como muitas pessoas fizeram, né? E a gente ficou com muito medo, então a gente abandonou o Instagram mesmo durante 2 semanas, porque a gente não sabia o que falar, a gente não sabia como se comunicar, a nossa cabeça estava muito confusa. Em 1 semana, a gente perdeu 7, 8 clientes, cada hora ligava uma pessoa diferente pra gente querendo cancelar, falando que não tinha condições de pagar naquele mês, porque as coisas estavam fechando e tudo mais. Aí, depois desses 15 dias, que a gente percebeu, não, realmente, o negócio vai se estender. Vamos respirar fundo? E aí, a gente percebeu que a gente tinha que voltar com o máximo nosso pro digital. A gente refez toda a identidade visual do nosso perfil. A gente alinhou a nossa comunicação para esse momento, né? A gente foi procurada para dar entrevista na TV, foi muito legal isso, porque as pessoas queriam essas informações e a gente sabia o caminho para oferecer para elas, né? Muita gente ainda não estava no digital antes da pandemia. Embora 2020 é um ano logo ali, né? Que o digital já era forte, muita empresa não estava, não sabia. Então, estava nas nossas mãos também ajudar essas pessoas que estavam perdidas, né? E aí foi quando a gente respirou fundo, começou a se reerguer e as coisas começaram a crescer muito mais, né? Eu acho que uma coisa que eu olho pra gente, eu tenho orgulho, é que a gente soube montar no cavalo selado também. Porque com as pessoas ficando mais na internet, né? A gente tinha que aproveitar aquela oportunidade de estar sendo vista. E a gente soube muito bem aproveitar isso. Eu acho que a gente soube aproveitar. Eu falava pra Dani assim, bom, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, com a audiência, com tudo. A Dani também vinha cada hora com uma ideia. Então a gente assumiu a responsabilidade da movimentação acontecendo e conseguiu aproveitar isso da melhor maneira, né? Sim. E consegue até hoje. A gente se esforça todos os dias para inventar coisas melhores sempre, né? A cabeça não para em nenhum momento. Porque não adianta você estar ali dentro, a gente ali produzindo conteúdo e cogitar a possibilidade de ficar sem fazer nada hoje em dia, né? A gente tomou um susto na pandemia, mas hoje a gente já enxergou que é muito o nosso trabalho, né? Tá ali, falar com as pessoas, tudo mais. E com certeza deve ter pessoas que, na época da pandemia, e já às vezes estavam com clientes, vocês com clientes provavelmente ativos, que acharam que aquilo ia ser uma redução de custo, depois com certeza deve ter visto... Não, foi exatamente isso. O contrário, né? Que é uma necessidade. As pessoas que ligavam no começo da pandemia, redução de custo, vou zerar meu estoque, é que muito a água batendo na bunda, né? Perceberam que elas não iam vender se elas não tivessem na internet, né? Tanto os produtos quanto os serviços. Total. Então, muita gente mudou de comportamento durante a pandemia. Eu lembro muito do irmão da Dani, na época do Spoleto, gravando stories dentro do shopping. O shopping fechado, né? O cara tem um restaurante no shopping. E aí? Como que vai fazer? As pessoas não tinham delivery, né? As pessoas não tinham como fazer entrega. As pessoas não tinham várias coisas, né? E eu lembro do Marcelo gravando, assim. Eu lembro muito disso, gravando com máscara, no shopping. Eu, né, tenho muito costume de ir no shopping. Daí eu lembro dos stories, todas as lojas fechadas, assim, né? E daí a pessoa falava assim, vai fechar o shopping, né? A gente imagina, o shopping vai fechar. Fechou o shopping. Daí foi acontecendo um monte de coisa, né? E a gente ficou em casa, né? Porque, na verdade, essa transição que a gente sofreu, a gente estava dentro de casa, né? A gente saiu do escritório que a gente tinha, foi pra casa, não voltou mais pra aquele lugar e foi pro escritório novo, né? Então... Quando vocês trabalhavam a época que vocês saíram da editora... Já tinha... A pandemia veio depois. Vocês saíram antes ou foi durante? A gente saiu durante a pandemia. Eu fui demitida numa sala do Zoom. Foram convidadas a sair? Fui convidada a me retirar da empresa durante uma reunião do Zoom. Tchau, obrigada. Não foi assim. Foi uma pena o que aconteceu, né? A editora já estava passando por muitos problemas por conta da decadência do impresso, aí veio a pandemia para selar, colocar cereja no bolo. Então, a gente foi demitida em casa durante a pandemia, assim. Então, a gente também nós fomos essas pessoas que perdemos o emprego CLT na pandemia, né? E eu acho que foi muito interessante a volta por cima que a gente deu, assim. Um dos nossos cursos mais famosos, que dá mais resultado para as pessoas, ele nasceu na pandemia em casa, que se chama Stories Sem Vergonha, né? Que a gente ensina as pessoas a gravarem stories e a perderem a vergonha das câmeras. Ele nasceu na pandemia e ele é um curso que a gente vem renovando ele e que ele tem muitos alunos até hoje, assim. Então, a gente foi muito rápida em encontrar soluções para as pessoas, né? Essa era uma dor que começou a ficar latente na pandemia. As pessoas sabiam que elas precisavam gravar stories, mas não sabiam como começar. E a gente já conseguiu colocar esse produto ali. A gente já tinha alguns cursos presenciais que a gente fazia e a gente conseguiu colocar esse produto ali para rodar.
E é interessante como ele ainda faz sucesso ainda hoje, porque as pessoas precisam disso, continuam precisando. Mesmo com tudo reaberto hoje em dia, as pessoas precisam gravar stories e precisam estar no digital. Mesmo ele tendo nascido na pandemia, ele é muito atual ainda. E é impressionante, assim, o resultado das pessoas conversando. É um curso muito bacana. A gente fica orgulhosa quando tem, porque é muito legal. Legal. Eu também, pra quem não sabe, eu trabalhei na Tilibra, né? Então era, tipo, total. Na pandemia, também me desliguei, daí fui convidado a me desligar da empresa. Mas eu já tinha pedido e tal, então pra mim, eu tava esperando. Mas era, tipo, 100% a pandemia acelerou, que já era uma questão de tempo acontecer, né? Tilibra impresso, caderno também. Por mais que a gente ainda usa muito ainda, comparado com revista, eu acho que tem um mercado ainda muito maior, porque a gente é nós e tal. Mas a relação, assim, daquilo, como acelerou, cara, como a pandemia acelerou uma coisa que já era programado, né, o processo, foi total. E na época eu lembro que eu fiquei me cagando também de medo, porque eu queria sair da Tilibra, tal, na época, e consegui sair. Aí na hora que eu consegui sair, falei, ufa, beleza, fechou todas as academias do boxe, eu dava aula, assim, tipo, como freela. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida agora, né? Porque e se não voltar a abrir? Aí foi na época que eu comecei a estudar mais marketing digital, né? Foi na época que eu comecei a seguir a bola, inclusive, comecei a consumir conteúdo. E comecei a estudar, assim, e comecei a pensar em estratégias para mim começar a divulgar meu trabalho, né? Aí eu lembro que na época eu comecei a divulgar bastante home office pra galera treinar em casa. Aí isso foi popularizando, porque só tinha essa opção. Então todo mundo começava a fazer os treinos, mandava mensagem perguntando, que legal, qual é o treino de hoje e tal. Às vezes eu tava, todo dormindo aqui. Cheguei lá, não, peraí, o treino. Ou eu tava fazendo alguma coisa, comecei a atender a galera ajudando, assim, aí começou a popularizar e comecei a rodar mais no Instagram. Mas como que para alguns foi, o que você falou, né? A gente acabou montando um cavalo selado. E conseguimos embarcar essa história do cavalo selado é um exemplo muito bacana que tem num livro do Cortella, que ele fala que não adianta nada a gente não tá preparado para quando o cavalo selado passar na nossa porta, né? Por isso que a gente não pode parar de estudar também, né? E conseguir aproveitar os acontecimentos. Porque não adianta a sorte do cavalo, né? O conhecimento de montar é muito importante, né? E eu lembro na pandemia também, outra coisa que eu sempre fui na academia, né? Quando fechou a academia, eu pensei, bom, vou ficar louca aqui em casa, né? Vou surtar, né? E daí uns amigos meus começaram a falar de gente que tava dando treino online. E daí eu pensava, nossa, que moderno, né? Você vê que coisa? Que interessante. Daí eu abri a live e lá tinha o cara dando aula. Eu falava, putz, o mundo vai mudar. Eu olhava aquilo, acho que eu ficava que nem eu fiquei aqui, assim, olhando. Falava, gente, o mundo vai mudar. Agora já era. Agora aconteceu alguma coisa. É tendência, cara. E não era qualquer profissional que conseguia também, né? Eu acho que muita gente não conseguiu se recolocar. Então, isso se a pessoa não fez isso na pandemia, ela tem que correr atrás de perceber que ela tem que fazer agora, de qualquer maneira. É justamente isso, né? Eu acho que a pandemia não é um período que veio e passou e agora você vai voltar a fazer as coisas que fazia antes. Não, Não, o mundo mudou. Se você não fez na pandemia, você começa a fazer hoje, porque o consumo tá total digital hoje, né? Sim. E a gente costuma falar que um negócio que passou pela pandemia sobrevive a qualquer coisa, né? Independente do nicho. E é justamente isso que eu queria que vocês falassem um pouco, né? Porque a gente sabe da importância que foi para essas empresas e pessoas se posicionarem na internet durante a pandemia. E pode falar uma parte até técnica, qual que é esse lance, né? A importância dessas pessoas, dessas empresas estarem no digital nos dias de hoje, né? Até no período pós-pandemia. A gente fala que muita gente acha que se você não está no digital, você está empatando, né? Então, eu tenho meu negócio aqui físico, eu não estou no digital, tá tudo bem, estou empatando. Mas, na verdade, você está prejudicando o seu negócio. Porque quando você tem um negócio físico e você não está no digital, você dá a impressão que você não existe. As pessoas falam boca a boca, indicam o seu negócio, e a primeira coisa que alguém que recebe essa informação, recebe esse estímulo, a pessoa vai para dentro das redes sociais e vê se você tem um perfil ali. E hoje, principalmente o Instagram, que é a rede que a gente mais acessa, né? Então, você tem que estar ali, e não adianta você estar ali de qualquer maneira. Você tem que estar ali com conteúdo atual, periodicidade, conteúdo de valor para as pessoas. Porque também, se você estiver ali de qualquer maneira, você também prejudica o seu negócio. Porque quando eu chego num perfil que teve uma postagem há 5 meses, eu acho que aquele negócio fechou. Eu acho que aquele negócio não existe mais, né? Então, hoje, o posicionamento no digital é fundamental para qualquer profissional. Todo profissional tem que ter a casa arrumada ali dentro, principalmente para atrair pessoas e para receber as visitas de quem fala com eles, de quem fala sobre eles no mundo offline, né? É assim que as coisas acontecem hoje em dia. Então,
os profissionais que ainda estão meio resistentes, eles precisam perceber que o mundo mudou, né? Que hoje a gente passa a gente pega o celular muitas vezes por dia, mais de 100 vezes por dia, né? Existem pesquisas. E muitas dessas 100 vezes a gente acessa as redes sociais. Olha quantos estímulos você poderia gerar nas pessoas que estão ali dentro, para elas conhecerem o seu trabalho, para elas verem o que você pode fazer por elas, independente do produto ou serviço que você vende, e você tá perdendo essa oportunidade, né? Então, não tem mais conversa. Se você não tá no digital, você não tá em lugar nenhum. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito para os nossos alunos, para os nossos clientes também, é que existe uma maneira certa de trabalhar ali dentro, nos mínimos detalhes, né? O mundo mudou tanto que a gente precisa assumir, enxergar isso. Se você tem uma biografia mal feita, se sua foto de perfil não comunica, se não tem um link na sua biografia, se sua marca não tá ali dentro do Instagram, tem muita coisa errada. A gente não tá mais na idade da pedra, né? Porque eu sempre penso na evolução das coisas, né? Antigamente não tinha ali um profissional de arquitetura que organizava um lugar. A mesa vai ficar aqui, a cadeira vai ficar aqui, essa cadeira tem um encosto assim porque você vai sentar melhor. O mundo foi mudando, as coisas foram melhorando e hoje em dia a gente tem ergonomia, né? A gente tem iluminação, a gente tem qualidade de vida. E a mudança aconteceu dentro da internet também. Existe a internet, não é só fazer um perfil ali, o próprio Instagram ele sabe disso. Ele dá as possibilidades ali para aquilo ser bom, para aquilo ser excelente para sua empresa, né? E muita gente acha que escrever qualquer coisa ou falar qualquer coisa, colocar qualquer link vai funcionar, e não é assim, né? Existe uma infinidade de conhecimento, gatilho mental, muitas teorias que são colocadas em prática e convertem as pessoas que estão na rede social para cliente. Então, isso é uma coisa que a gente ensina muito pra todo mundo que convive com a gente, né? Eu acho que trombou com a gente e vai falar assim, viu, seu Instagram, não vai fazer nada? Então, não tem como, né? A gente não assumir essa mudança, não assumir esse comportamento, né? E perceber que muitas vezes aquilo que a gente sabia antes não é mais suficiente. Aquilo não serve mais, aquilo que a gente sabia. Vou abrir o Facebook, eu vou lá no Facebook, vou convidar meus amigos, vou logar com meus contatos. Calma, tá tudo errado, entendeu? Volta um pouco, pensa, assume que tá errado, as coisas mudaram e tem gente que estuda, como nós, pra ser muito boa nisso, né? Então as pessoas vêm com a gente e falam, o que você acha? Eu e a Dani já vi 40 defeitos. Então, né? Precisa começar por onde? Porque a gente sabe que tem muita coisa que dá pra melhorar, né? É porque é estudo, é completamente comportamento humano, né? E isso é uma coisa que eu e a Dani a gente sempre fala pras pessoas também. Rede social não é só um equipamento eletrônico, não é só uma coisa ligada à internet. Ela é ligada ao comportamento humano, a maneira como o cérebro do ser humano se comporta há milhares de anos, né? Então, é muito mais simples perceber isso e pensar que a gente consegue aprender, né? As pessoas ensinam pra gente e a gente ensina pras pessoas, né? Que dá pra ser melhor. E o lance é que, na real, antes era tratado como um diferencial você estar no digital, né? Você coloca aí, 10 anos atrás, era um super diferencial. E hoje você vê que é uma necessidade, né, cara? Às vezes a galera fica meio resistente com algumas coisas assim, não gostam e tal, e tudo bem, eu acho que é um processo mesmo, mas a vida é isso, não é fazer só o que gosta, né? Principalmente se você quer ter sucesso nas coisas que você vai... nos seus objetivos, né? E principalmente do lance que a galera acha que o digital... Eu sou muito bom no presencial. Mas eu não sou bom no digital, né? Às vezes é uma parte técnica e tal, mas eu vou acabar deixando o meu trabalho menos credibilidade. Na verdade, é o contrário, né? Sim. Se você é bom no offline, no presencial... Você vai ser bom pra caramba também no online e vai alcançar mais pessoas. E vice-versa. Se você se é ruim já o seu produto, oferta, o serviço no offline, você só vai expandir isso para mais pessoas no online. Né? Então não tem nada a ver pensar dessa forma. Né? É uma necessidade, virou isso e não tem pra onde correr. E... Sabe o que eu lembrei? Desculpa te cortar. Pode falar. Que... Ontem a gente tava brincando no box lá, né? Que você falou que na turma de educação física agora vai ter uma matéria na Videomaker. Mas se você for pensar bem, é real. Eu tô falando isso, mas se eu fosse ministrar um curso hoje para personal trainer, por exemplo, colocaria com bônus do curso, seria bons vídeos. Porque as pessoas motiva a treinar. Tá muito ligado ao exercício físico. Muito, Eu acho que... Porque tá ligado ao comportamento humano também. Que mudou, que a pessoa quer fazer um story dela treinando. Sim. Então, a única pessoa que tá ali é o personal. Ele que seja bom em fazer um vídeo pra gente, então, entendeu? Fiz hoje pra vocês. Fez. Hoje, inclusive, o conteúdo da bola foi produzido pelo coach. É verdade mesmo. Na verdade,
aquilo que a gente aprende na faculdade, cara, eu falo pra galera assim, você aprender anatomia, desenvolvimento humano ali, toda a parte técnica, né? Fisiologia do exercício, isso é o básico. É o básico, isso você tem que saber. Se você saiu da faculdade sem saber isso, volta. Volta, porque aí você está trabalhando com a saúde das pessoas, você tem que saber. Agora, fora isso, se você quer ser um bom profissional, você tem que entender muito sobre relacionamento interpessoal, trabalhar com pessoas. Tem que saber de marketing e vendas, é o mínimo que você tem que saber para você ter um futuro promissor na carreira. Senão, a parte técnica, mínimo do mínimo. Mas, quando você filma um aluno também, não é bom pra você? Claro. Né? Tipo, se a pessoa posta prova social, gatilho mental, Prova social. Então, a pessoa, ela gosta de ver ela treinando, ela fica feliz, ela fica motivada, ela recebe lá na paquera dos stories, ela recebe um foguinho. Então, é a vida, né? Vamos tratar humanos como os outros. Curte uma foto do pet. A pessoa tá Tá falando agora, eu lembrei, né, da bola de cristal. Quando eu comecei a seguir vocês, eu lembro até hoje porque eu tava vendo esses dias um conteúdo, né? Pra quem não sabe, né, eu e a Jamile somos namorados. E a gata aqui, ela começou o CrossFit há pouco tempo, mas a gente não se conhecia, né? Eu conhecia a Dani primeiro, porque a Dani já treinava lá no box. E eu conheci a Jamile pelo Instagram. O Instagram mudou sua vida, hein, gata? O Instagram mudou, mas eu sou um comunicador digital. Mas foi porque esses dias eu tava lembrando, né, que eu tava vendo uns conteúdos que eu salvei de post. Aí eu folheando assim o meu Instagram pra procurar um post que eu tinha salvo. Aí eu achei lá um post da bola de cristal com a Jamile lá no começo do ano passado. Que eram Reels do cafezinho. Ah, sim. Do cafezinho. Acho que deve ter viralizado o Reels de vocês também. Isso daí. Era um Reels do cafezinho que você dava pra colocar um GIF e tal. Aí eu usei muito aquilo lá nos meus cafés. Você tava me paquerando já, viu, gente, na internet. O Instagram ele tem esse meio de comunicação, não adianta, né? Que eu fui lá curtir a foto do Jefferson também, né? Eu tenho minha culpa nisso. Mas eu acho que é a comunicação, né? E daí eu vi o story dele que alguém filmou dele treinando, curti também. Você tá vendo a vida? Por isso que é interessante. Filmem o treino de vocês e postem, que pode ser que mude a vida de vocês. Né? Pode ser que você case. Pode ser que você case. É legal. Agora, falando um pouquinho da bola, assim, o negócio, né? Pra gente passar pro próximo ponto ali sobre atividade física. Queria que vocês falassem, assim, definissem a missão, o objetivo, o propósito, né, do negócio de vocês, da bola de cristal. Pode ser com uma frase, palavra, um texto. Fala uma definição que vocês aí, o objetivo de vocês na vida das pessoas aí. A gente sempre se propôs a ser gentil com o negócio das pessoas, né? Então, esse foi um dos grandes propósitos que a gente definiu logo no início da bola. Porque a gente sabe que é a importância das pessoas estarem no digital, a importância das mulheres estarem à frente de seus negócios, e a gente quis dar a oportunidade de todo mundo aprender. Então, hoje a gente tem uma comunicação muito direta, que dá muito resultado. A gente fala que braba que é aluna nossa é braba que aplica, então a gente preza por isso, por as pessoas aprenderem e já conseguirem colocar em prática no negócio das pessoas, né? E acho que uma grande frase que a gente fala, que está estampada no nosso escritório, é que só dá certo para quem não desiste no começo. Porque o começo é, sim, muito desafiador, né? Se a gente for pensar no nosso começo, era trabalhando 16 horas por dia, CLT e bola de cristal, para fazer as coisas darem certo. E depois que você passa por esse começo, você começa a também ficar mais rápida nos processos, começa a entender melhor o que você está fazendo e as coisas fluem muito mais. Então tem que aguentar o começo para que você seja excelente no futuro. A gente começa a encarar o problema de maneira diferente também. Eu acho que quando você suporta muita coisa, quando você se depara com uma situação difícil, você já lida melhor com aquilo. E daí, vale com os outros também. Você vê a pessoa passando por uma coisa difícil, assim, e você fala, não, calma, vamos tentar resolver diferente, né? Isso é uma coisa que eu trago muito do meu pai, assim, né? O meu pai, ele era uma pessoa que tinha muita calma pra resolver problema. Poderia ser um problema enorme, que pra mim, às vezes, era um problema enorme, e pra ele, ele falava, não, calma, os problemas vão aparecendo, a gente vai resolvendo, né? E eu tento ser assim, né? Eu tento não... Claro que a gente tem muita responsabilidade, a gente lida com muita gente hoje em dia, né? Mas eu acho que lutar no começo e ficar firme no começo te faz melhor em todos os processos da sua vida, né? Ajudar alguém que você gosta a resolver um problema, a conversar com uma amiga sua que está precisando de ajuda. Você acaba ficando uma ótima resolvedora de problemas gerais, né? Então, a gente concluiu muito isso, né? Que o trabalhar e empreender fez com que a gente se tornasse bom em problemas macro, assim, né? Tem que fazer isso, vamos fazer isso, a gente vai
perder 20 minutos fazendo isso. Tem uma frase que a gente fala, seja uma mulher resolvedora. A gente sempre fala isso. Porque não dá pra você ficar sempre reclamando, né? Senão você fica Tudo que a gente faz repetidamente, a gente fica boa. Se a gente faz repetidamente conteúdo, a gente fica boa em fazer conteúdo. Se a gente faz repetidamente exercício, a gente fica boa no exercício. E se a gente reclama repetidamente, a gente fica muito boa em reclamar. Por isso que a gente tenta tirar as pessoas desse círculo vicioso da reclamação e falar, calma, senta aqui, vamos conversar, tem solução, né? Eu acho que a Jamile traz muito isso do pai dela, né, vários ensinamentos do pai dela que, infelizmente, eu não pude conhecer, mas eu sinto como se eu tivesse conhecido, porque ela fala muito dele, ele é muito presente na nossa vida empreendedora. E muitos ensinamentos ele passou pra ela e ela passa pra gente, e é isso mesmo, calma, os problemas vão acontecendo, a gente vai resolvendo, né? E eu acho que com esse posicionamento também a gente consegue ajudar muitas pessoas, que sempre tem uma solução, né? Minha mãe fala, tem o plano A, B e C. A gente vai alfabeto inteiro até a gente conseguir encontrar um caminho. Meu pai era um cara que me ensinou muito, assim, quando meu pai tinha loja de porta e janela, né, que era... Os golpes são maiores quando você vende porta e janela, né, porque o cara dá golpe de você 60 mil reais, né, um caminhão de porta e janela da casa inteira que ele não paga, né. Então os golpes eram muito grandes, assim, os cheques sem fundo, muito cheque sem fundo, né. Não é um cheque sem fundo de 200 reais, é um cheque sem fundo de 20 mil, 30 mil, né. Então, eu lembro que meu pai tinha uma mesa de vidro, assim, lá na loja, e embaixo da mesa de vidro ele deixava todos os cheques sem fundo, assim. Ele falava assim, eu tenho que olhar isso aqui todo dia, porque eu vou ter que resolver, né? Daí ele ligava, ia atrás, daí eu lembro dele falar, alguns já até pagaram, né? Mas é uma história, né? Uma lista de cheques sem fundo. E eu acho que eu trouxe muito isso do meu pai, meu pai, ele sacava muitas pessoas, né? Eu faço muito isso também, né? E às vezes isso é bom pra gente, né? Pra mim e pra Dani. Eu falo, ó... Eu tô achando que meu sinal apitou aqui pra um golpinho. E eu acho que eu trouxe muito isso dele, né? De analisar as pessoas, de observar como foi o histórico das coisas, né? Pra não deixar coisas ruins acontecerem, né? Comportamento humano. Total. Eu falo que meu livro de cabeceira é o Corpo Fala, porque a gente precisa disso pra lidar com o ser humano, né? E é muito interessante a gente pensar que... Eu penso muito no meu pai. Puta, o cara recebeu um cheque de 60 mil e não desistiu, cara. Sabe? Tipo... Dá vontade de fechar a loja, vender tudo, zerar o estoque, falar, ó, mandar embora, tudo acabou, né? Não, tava lá de novo outro dia, né? Vai, outro cheque sem fundo, daí, sabe? Eu fico imaginando essa cena. Eu lembro meu pai contando uma história que eu acho que eu nunca contei pra Dani, nunca contei em lugar nenhum. Mas o meu pai ia entregar muita porta e janela, né? E quando eu tava na escola, teve uma fase de casa que não tinha carro, só tinha o caminhão da loja. Imagina se eu não era zoada na escola, né? Porque chegava o caminhão da loja, né? Daí os moleques ruins que eram, os bichos ruins, né? Usava pra caramba. Daí, eu lembro que meu pai recebeu um golpe, assim, ele entregou todas as portas lá no lugar e eram as portas da casa inteira, né? Então, de cozinha, né? É que a gente não tem essa visão, né? Mas eu acho que agora vocês estão visualizando, né? Todas as portas de todos os cômodos da casa inteira, a pessoa comprou com ele e não pagou. E ele já tinha ido entregar, porque meu pai sempre falava isso. Puta, eu achava que ia ser bom negócio vender porta e janela, mas o duro tem que descarregar, né? Super difícil, super pesado, né? Estourou a hérnia no umbigo do meu pai, porque era muito, muito peso carregado todo dia, né? Daí ele foi, deixou todas essas portas aí e tal, a pessoa não pagou, e ele falou assim pro cara que trabalhava com ele, nós vamos lá pegar de volta as portas. Daí, o cara que era super parceiro dele, entrou com ele no caminhão e eles foram lá buscar as portas, né? Daí chegou lá pra buscar as portas, não tava mais lá. Eles fizeram uma obra falsa, né? Nossa. Pro meu pai entregar. Nossa. Mandou entregar em outro lugar e a porta não tava mais lá, né? Daí eu lembro do meu pai chegando, contando essa história. A visão que eu tinha disso era catastrófica, mas nunca igual a que eu tenho hoje. Tipo, eu imagino a batata da perna mole, da visão do golpe, como a gente já tomou golpe de, sei lá, 5 mil reais. Você tem a visão do... Quando você percebe que você caiu no golpe, é uma coisa que toma conta da sua cabeça, frustrante. assim. E eu imagino ele voltando sem a porta, sem nada nossa, ali. e agora, né? Nossa. Mas só dá certo Pra quem pra não quem tinha não começo. existe. Desde o começo, com certeza. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre atividade física, né? Pra quem não sabe, as meninas treinam crossfit lá no box comigo. A Jamile um pouquinho menos... Quanto tempo já? Desde novembro, dezembro você começou? Acho que sim, né? Novembro? Acho que foi novembro, não foi? Fazer uns 6 meses. Por Quis aí. agradar o moço que eu tava conhecendo. Fui me envolver no crossfit. E a Dani já faz um pouquinho mais, Já né? faz uns bastante par de tempo. anos, né? Uns 5 anos. Mas eu queria que vocês falassem a relação de vocês com a atividade física de modo geral, tá? Então, pensa lá na infância, como que era a infância de vocês, se vocês eram já bastante ativos ou não,
Como que era o período? O que vocês gostavam de treinar antes de conhecer o CrossFit? Quais foram as modalidades que vocês conheceram ao longo da vida até chegar no CrossFit? Eu sempre fui uma criança gordinha, e aí eu sempre tive que fazer atividade física por recomendação médica, recomendação da minha mãe também. Então eu fiz de tudo na minha vida que você imaginar de esporte. Eu fiz natação, vôlei, tênis, luta, sandá, cangu jump. Cangu jump é o melhor de todos. Que você que é coloca isso? uma bota assim, fica pulando. tá. Muito Fiz bom. já jump, aquele que você faz na cama elástica, já fiz pump, step, tudo que você imaginar, eu já me meti, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E antes de eu ir pro CrossFit, eu tava no treino funcional, e o meu marido já tinha começado, o Gabriel, tinha começado no CrossFit, e aí ele veio falar palavras do CrossFit pra mim. Trazer a palavra. Veio trazer a palavra, falou assim, para de se migué de funcional aí que você tá indo, vai lá, nem sua, você tem que ir pro CrossFit. Aí eu fui um dia e adorei, assim, falei, realmente, é diferente, né, acho que eu vou ficar aqui, assim. E eu acho que eu me encontrei. O que eu mais gosto do CrossFit acho que é diversidade, né, então você nunca enjoa, porque você sempre tem alguma coisa nova ali pra você... Super dinâmico. Como que você conheceu o CrossFit, Jaline? Eu conheci com a Dani falava bastante do CrossFit pra Falava mim. a palavra. Eu fui um dia com a Dani, daí eu não gostei, esse dia eu não gostei. Não tinha motivação gostei. suficiente. Era um dia né? de treino chato, sabe? Do azar. Um dia com treino chato, daí não deu certo. Daí eu fui um outro dia que teve um campeonato, daí eu dei oi pra você me ignorou, mas se a gente vai superar. Daí eu dei uma paquerada no Jefferson, ele pouco ligou pra mim, mas daí a vida dá voltas, né? Mas daí eu fui. Não, mas é engraçado, dia. né? Porque tava tendo, acho que, o campeonato interno, né? Campeonato Era interno. você e a Marcela dupla. Eu ia competir. E Veja bem. torneio interno, acho que eu tava trabalhando de staff no Tava, dia, né? nem E você ligou falou, pra mim. mas eu nem lembro. Imagina, tantas pessoas que devem Então, ter você passado vê. naquele dia. E... Mas você nem falou comigo. Eu dei oi, cumprimentei, fui super educada. Enfim, diz a Jamile que deu oi pra mim, mas eu não lembro. Mas depois aí você tava na Smart Fit, né? Você treinava Então, eu sempre musculação. fui na Smart Fit. Eu tive um período da minha vida que foi bem sedentário, assim, que eu acho que... Eu fui voltar a fazer exercício, eu tinha uns 23 anos, assim, que eu fui voltar pra Smart Fit, né? Que, na verdade, eu não fui nem fazer musculação, porque eu tinha vergonha de segurar os pesos lá perto das pessoas, né? Eu tenho uns probleminha, né? Social, às vezes. Daí, eu ia correr na esteira. Eu ia só correr na esteira. Eu lembro que eu tinha tanta vergonha que eu entrava, subia na esteira e fazia o mesmo caminho todo dia pra ir embora, subia na esteira e ir embora, né? Só esteira, verdade. Pra correr, né? Porque eu comecei a correr na rua, daí eu comecei a correr na esteira. Aí eu comecei a ficar boa, comecei a emagrecer, né? Quando a corrida, ela pica também um pouco, né? Daí você começa a correr mais e mais, daí você vai melhorando. Mas daí eu acho que eu comecei a querer ficar mais forte, mudar o corpo, né? Comecei a emagrecer e tal, né? Daí eu comecei a ir na musculação. Eu já ia na academia, mas não ia na musculação, né? Daí eu comecei a fazer e tal. Daí, quando eu conheci a Dani, eu até cogitei a possibilidade... Talvez eu goste desse negócio de crossfit, né? Mas daí, quando eu conheci você, que eu falei, eu O vou amor no move CrossFit. montanhas. O amor. Daí, quando eu conheci você, que eu fui, né? Que o bichinho me picou mesmo, O bichinho né? picou. E Eu agora... lembro que eu paguei um mês, daí o Kel falou assim, bobagem. É, Bobagem, verdade. nem perca seu tempo fazendo Não, isso, você lembra? lembra? Acho que foi a primeira vez que você foi. Foi a primeira vez? Que você já foi Tio Murphy de sábado? Ou não? Ela foi. Na fiz volta? fiz Fez meio meio Murphy. Foi o meio Murphy e tal, mas a gente tava se conhecendo na época e você já foi no dia que era tipo meio Murphy, né? É. Aí depois foi outra vez, no outro sábado, que era tipo, porque até então a Jamile era só musculação. Daí eu assinei o Aí plano de você- 3 dias na semana. Aí você pegou e chegou lá e falou, exatamente. É. Falou pra mim assim, vou fazer. Aí daí terminou o treino de sábado, assim, foi lá fazer isso. Falou assim, vou fazer 3 dias da semana, um mês só pra testar. Eu falei, não, peraí. Daí o Kel falou, nossa... Você já tá no contrato de um jogou ano? dinheiro. Hã? Você tá no contrato de um ano já? Acho que sim, né? Já tá no anual. Anual. Porque você vai rasgar dinheiro, você vai querer vir toda hora. Daí eu ainda tava meio resistente, assim, né? Porque eu tava com medo de não me dar bem. Mas o legal do CrossFit é isso. E eu lembro de outra coisa marcante que você não vai lembrar. Porque quando aconteceu isso, a gente não tava namorando ainda, mas a gente já tava saindo junto. Que foi no campeonato do T-Rex, o outro lá, que eu fui lá sim. ver você, que a Dani foi também. Aham. Eu lembro quando a gente chegou no campeonato, assim, tinha uma moça mais velha, competindo, mais velha, que eu digo, mais velha que a gente, assim, uma senhora, competindo, né? E daí alguém falou assim, puta, olha o CrossFit. A pessoa motivada, sabe? Acho que eu lembro. Você lembra disso? Me marcou muito isso, porque eu pensei, putz, não é o que eu tô pensando. Eu acho que muita gente tem essa visão errada do Total. CrossFit.
de achar que é muito difícil, que é muito pesado, né? Mas cada um faz no seu tempo, no seu limite e tudo mais. É total. Eu lembro, acho que desse episódio foi acho que no barracão lá em cima, né? Na parte da tarde. E o CrossFit tem muito disso, cara. Às vezes a galera chega lá e acha assim, putz, eu vou ter que pegar 100 quilos, vou ter que virar pneu, vou ter que pegar bastante peso. Rodar pneu, acho que na minha história no CrossFit, acho que 1 ou 2 vezes só. A critério de curiosidade mesmo, porque raramente... Hoje a gente tem um pneu no box lá que serve de mesinha. A gente colocou como enfeite. Mas não tem muito, né? Não tem, realmente, assim. Às vezes ou outra, assim, coloca um treino, mas não é... A gente trabalha o mesmo padrão... O esporte não é baseado nisso, né? Não é. A gente trabalha o mesmo padrão de movimento com outros exercícios que é até mais fácil, teoricamente. Né? E a gente tem um público hoje que... De todas as idades e com todos os tipos de patologias ou não, assim. Então, tem pessoa que tem condromalácia, vai treinar CrossFit, não tem essa que não pode treinar. A gente vai adaptar o treino para a realidade individual de cada um, né? Sim. E é muito disso. E fora isso, tem o dinamismo, né? Todo mundo gosta do CrossFit. Porque você cada chega lá, diferente. além de você estar treinando em grupo, que é um grupo que acaba sendo um grupo de amigos seu, né? Principalmente quem treina no mesmo horário sempre, tem o lance de você pegar e tá sempre fazendo um treino diferente, né? Você nunca sabe o que vai ser o treino da semana que vem, por exemplo. E o fazer amigos também é interessante, né? Não, Hoje, total, por exemplo, pra tava mim. um circo lá na hora que a gente chegou, né? Uma palhaçada, né? A Dani tava muito engraçada. Hoje ele acordou com humor, divertida, né? Eu tenho minhas legal. histórias no CrossFit, tenho minhas histórias. Tem histórias, né? E tem alguma coisa que marcou muito vocês, assim, na história do CrossFit? Já faz pouco tempo, mas a Dani deve ter mais histórias. Eu, assim... sou um pouco desastrada na minha vida, né? Em vários aspectos da minha vida, a Jamile sabe. Assim, é uma coisa que já gerou brigas entre nós, inclusive, porque eu sou a bagunceira desastrada e a Jamile é muito metódica. Então a gente já teve alguns faíscas sobre isso. E eu levo isso, infelizmente, ou felizmente, eu acho que mais infelizmente, pra todos os aspectos da minha vida, né? Inclusive pro CrossFit. Então, nos primeiros anos que eu comecei a fazer, assim, eu fui evoluindo, né? Porque hoje, acho que eu já estabilizei, eu evoluo mais em peso, tem coisa que já é muito difícil, talvez eu nunca consiga, mas nos primeiros anos eu fui evoluindo, então eu não virava de cabeça pra baixo, eu comecei a virar de cabeça pra baixo, aí fui lá, fiz um handstand, aí comecei a fazer, comecei a achar que eu tava evoluindo, comecei a ficar confiante, né, comecei a perceber que tava ficando mais forte e tal. Aí o professor, que não era você, na época, falou, você não quer tentar fazer o handstand walking? Eu, nossa, acho que eu já tô preparada, né? Acho que eu já tô preparada. Aí, Você comecei... tá falando, eu tô visualizando tudo assim. Comecei com aquele, como chama? Cabo, assim, né? PVC. O bastão, aí virei e caí, só que eu tava sabendo cair, né? Tava caindo em rolamento e tal. Aí teve uma hora que eu virei e estabilizei. Aí o professor falou assim, nossa, estabilizou, pode dar um passo agora com a mão. No que eu dei um passo, o meu braço não aguentou o peso do meu corpo. Falhou. E aí eu caí de cara no chão e eu raspei toda a cara, assim, ó, no lado direito aqui, assim. E eu fui raspando e eu achei que eu tinha quebrado um dente, porque foi super sério. Eu caí, assim... Caí de cara no chão, levantei com a cara toda roxa, assim, com a cara meio preta do chão do box. E aí a Márcia, que tava do lado, falou assim, vai no banheiro rapidinho. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Porque eu não tava muito quente ainda, né? Ela, não, vai no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu comecei a ficar roxa já, assim. Minha boca cortou. Falei, nossa, gente, o que aconteceu comigo? E aí foi o grande tombo, assim. E foi numa época que tava tendo eleição pra presidente, tava uma briga política muito grande, as pessoas já achavam que eu tinha apanhado na rua, foi né? manifestação, que eu tinha opiniões. Tinha essa vibe na época. As pessoas estavam com opiniões muito a flor da pele nessa época, e aí as pessoas achavam que eu tinha apanhado na rua por causa de eleição. Eu falei, não, gente, caindo, cacete. Mas aí eu não fui embora, eu terminei o treino com a cara toda roxa. Lavou o rosto, voltou? Lavei o rosto, voltei. Aí no final do treino, quando o negócio começou a esfriar, falei, deu errado aqui o negócio, hein? Mas também não desisti, passei uma pomada e segui em frente aí na vida. O dia da barra também foi sério, né? Eu caí também fazendo back squat. E também, né, achei que eu tava um pouquinho além do que eu realmente conseguia, pouco de peso. Agachei e não consegui voltar. E caí pra frente, assim, na grama artificial, com a barra nas costas. Coitado, o Marcelo, o Marcelo tem mais contato do que o Braga, né? Que eu já fiz treino com ele. Então ele vive mandando mensagem, ô Dani, fiquei sabendo que você caiu hoje. Porque eu já caí muitas vezes.
Última vez eu caí esse ano, fui descer da Esse caixa. eu tava vendo. Esse aí foi Descendo na da sua caixa. aula. Eu Caí. não vi esse. Eu tava esse dia? Fui Acho descer que da não. caixa grande pra pequena, assim, e eu escorreguei. Degrauzinho, né? Dei a cabeça na quina da caixa. Tudo acidentes de trabalho aí. Mas galera. tudo por culpa minha, não por culpa do CrossFit. Ah, mas Isso, acontece, né? Preciso ser justa. É igual a gente fala por exemplo, né? Putz, eu bati o carro uma vez. Eu nunca mais vou andar de carro na vida agora porque eu bati o carro. Não, acidente. Vida que segue, Só machuca, só Quem cai tenta. um tombo quem tenta, então... E eu acho que é assim, natural. quando a gente ouve contando, né, fala, nossa, caiu, machucou, mas é porque você tá se colocando na situação, né? Quando você se coloca numa situação nova, diferente, lógico. você vai acontecer coisas diferentes, né? Pra mim aprender a fazer handstand, eu caí várias vezes. Várias vezes. E ele anda agora, melhor de ponta cabeça que normal. Não, ainda não sou muito bom, não, mas dou uns Mas tem uma passinhos. placa lá agora no CrossFit com a minha foto, escrito proibida fazer handstand walking. E você já tem alguma coisa que marcou você assim? Eu acho que... Pode ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente. Queda. Ah, você acabou de falar, né? O T-Rex marcou muito você. Marcou. Pra mim foi importante ouvir aquilo naquele momento, porque... Eu acho que a gente... É o que eu falei, as pessoas têm uma visão diferente do CrossFit, assim, né? Eu lembro que a primeira vez quando eu falei pra uma amiga minha, falei, eu vou fazer CrossFit lá, e CrossFit machuca, né? Machuca porque você se coloca numa situação que você não tá se colocando, às A gente fala vezes, né? que o seu ego machuca, né? O CrossFit. O ego, ele é perigosíssimo em qualquer coisa que você vai fazer, né? E o Braga deu uma coisa bem interessante outro dia que a gente tava conversando com ele, que eu prestei muita atenção. Que ele falou o seguinte, que um corredor, ele vai machucar a panturrilha, né? Ele vai machucar, ele vai correr, vai querer correr, vai correr mais, daí ele vai machucar a panturrilha e vai ficar ter dor ali. Ou vai ter uma dor no ciático, alguma dor ali relacionada à corrida. A partir do momento que você tá num CrossFit, que você tá se colocando em situações de vários movimentos diversos, várias coisas podem acontecer, não vai ser só sua panturrilha, né? Então, não é bem isso que lesiona, é que você está colocando em situações que demandam outras partes do seu corpo, né? Mas, de longe, assim, é de umas atividades físicas que eu falava pra Dani. Tem treino que eu saio do box, que eu tô com a exaustão de correr 5 km, que eu tinha antes só quando eu corria muito, que eu de cansada mesmo, né? Que na musculação jamais, né? Que eu ia lá treinar fofo. Treinava fofo, nem suava. Nem suava. Usava a mesma blusa na terça e na quinta, agora tem que pôr lá no Vênus a blusa. Ai, treinar com shorts brancos. Vai sim, né? O primeiro burp Nossa, tá marrom. já era. Legal. E falando sobre o CrossFit ainda, né? Atividade física, hoje a maioria dos dias vocês treinam às 6 da manhã, né? É uma rotina de vocês. Mas qual é a maior dificuldade que vocês têm, assim, para conciliar, né? O trabalho de vocês, a vida como empreendedora, com uma atividade física? Hoje tá certo que vocês encaixam muito bem isso, mas tem um lance, assim, que vocês já tiveram que ajeitar a rotina, algo do tipo? Qual é a maior dificuldade que vocês têm com isso? Eu acho que para tudo na vida a gente precisa de planejamento e organização, né? Então, pra gente conseguir dar conta da nossa rotina empreendedora, que não tem horário para sair, né? Então, a gente se propõe a começar nosso dia de trabalho em determinado horário, mas muitas vezes a gente não sabe que horas a gente vai terminar. Então, dificilmente a gente marca muita coisa no final do dia, ou se a gente marca, a gente combina. Olha, você acha que hoje a gente vai conseguir sair 6 horas, né? Então, eu acho que foi uma das coisas que funcionou muito pra gente, que é trazer o exercício pra cedinho, 6 da manhã, né? Isso ajusta muito bem a nossa rotina e a gente consegue dar conta de tudo. E às vezes dá preguiça de acordar cedo, né? Às vezes você tem que usar aquela tática de se jogar pra fora da cama, 5h20 da manhã, estratégia, 1, 2, 3 e vai. Se joga pra fora da cama e respira e vai. Mas eu percebo, pelo menos pra mim, que o dia que eu não vou, porque eu tô cansada, o meu dia fica mais cansado ainda, sabe? Mais cansativo ainda. Porque eu acho que fazer exercício no começo do dia me dá muito gás pra aguentar o dia inteiro, assim. Me dá uma energia, sabe? Então, o dia, às vezes, que... É até um paradoxo, né? Eu não vou porque eu tô cansada, mas parece que o dia se torna mais cansativo ainda. Então, eu faço de tudo, assim, pra conseguir certinho, porque me faz muito bem, né? Me faz muito bem no trabalho também. Eu fico mais desperta, eu fico mais rápida, diferente se eu tivesse ficado na cama. Acho que quando você ajusta a rotina, né? Você sempre... Rotina é tudo. Eu acho que tem uma coisa também que eu levo depois de velha, né? É que eu não quero mais ter a vida que eu tinha antes, né? Então, eu lembro perfeitamente da época da minha vida que eu não fazia exercício. O tipo de pessoa que eu era. Eu lembro de tudo, assim. A maneira como eu me relacionava, o que eu comia, o que era prioridade pra mim, hoje em dia não é mais. E isso é uma coisa que eu assumi pra mim que eu não quero mais. Eu não quero mais ser aquela Jamile que não fazia nada, que tava infeliz com o corpo. Porque, querendo ou não, fisicamente, eu acho que a gente passa a vida inteira, podia melhorar isso, melhorar aquilo, mas aquele corpo daquela época eu não quero mais ter.
né? Eu era infeliz daquele jeito, né? Porque mexia muito com a minha autoestima, né? E eu não me aceitava, eu queria mudar, eu não estava feliz, eu consegui, né? E foi um processo que a gente sabe que engordar é fácil, mas emagrecer é uma batalha, né? Então, você precisa ter muito mais foco para emagrecer do que para engordar. E eu acho que eu coloco isso muito na cabeça. E eu sei da história, eu sei da dor, eu sei do sofrimento daquela época, né? Que eu não quero mais viver. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito a ter a regra, né? Porque é o que a Dani falou, a gente tudo demanda da gente. Por mais que a gente tenha pessoas que nos ajudam agora na empresa, a última palavra é nossa, a decisão é nossa, delegar o trabalho é tudo a gente, né? Então, muita coisa fica nas nossas costas, né? E sempre vai ser assim, né? O boi só engorda com o olhar do dono, né? Então, por mais que tenha gente olhando as coisas que a gente tá fazendo e tudo mais, né? A gente sempre tá a par de tudo que tá acontecendo. Daí, quando a gente percebe que a gente começa a falhar com a gente também, né? Tudo é uma escada de problema, né? A gente falhando com a gente, não tá indo treinar, daí a gente já fica mais mal-humorada, já fica mais infeliz. Então, eu acho que fechar o círculo, né? É muito importante, cuidar da gente pra gente conseguir cuidar daquilo que a gente quer bem, né? Total. Eu sempre falo igual você falou, né? Eu sempre falo pra galera assim, se fosse pra mim te dar um conselho hoje pra mudar um hábito, inserir um hábito na sua rotina que vai mudar a sua vida, vai treinar. Vai treinar, porque a atividade física ela é um hábito angular, né? E hábitos angulares é esse lance, quando você cria um hábito, ele correlaciona com várias outras partes da sua vida. E eu sou um case disso, né? Quando eu treino, tenho o hábito de treinar, eu me alimento muito melhor, porque eu não quero jogar o meu treino no lixo. Então, o meu pré é melhor, o meu pós também é melhor. Eu me preocupo com o que eu comi ontem para treinar hoje, eu me preocupo com o que eu vou comer hoje para treinar amanhã. Sim. Então, o meu sono também, envolve o meu sono nisso, eu me preocupo em dormir melhor para conseguir ter um desempenho melhor no treino, não sofrer. Então, é um hábito que você mexe ali com atividade física, mas você está regulando o seu sono, você está mudando a sua alimentação, automaticamente sua autoestima está melhor, você começa a se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, você tem uma visão muito melhor de você, né? Eu acho que você se doa muito mais naquilo que você faz para estar bem apresentável, então, consequentemente, para mim é uma coisa que muda muito. Bom, agora para encerrar o lance do CrossFit, queria que vocês falassem um movimento do CrossFit que vocês gostam muito de fazer, que se tivesse todos os dias, vocês falam assim, pô, se tiver todo dia eu quero fazer ele, e um que vocês, se pudessem eliminar ali dos treinos, vocês eliminariam porque vocês não gostam de fazer. Eu gosto muito de clean. Eu acho que todo mundo, né? Que é o queridinho. Gosto muito de clean. Eu acho que o que eu não gosto... Eu tenho raiva um pouco do double under, porque eu já consegui fazer ele uma vez e aí desligou alguma chave na minha cabeça. Tô tentando religar, mas tá difícil. Então eu acho que eu eliminaria ele por enquanto. Por enquanto. Eu votaria nele. Eu acho que eu gosto de box jump, eu gosto de ficar cansada, né? E que eu não quero ver na minha frente, acho que snatch. Só de eu ver a pessoa fazendo assim, já dá dor no meu ombro. Nossa, não me chama pra fazer snatch. Pode trocar por clean? Eu acho que esses dois movimentos... Legal. Eu também não sou muito fã de snatch, não, mas... Casal perfeito. E tem que fazer o que deve ser feito, né? Tem que fazer. E tem uma boa notícia pra você, viu? Vai ter skill de double under sexta-feira, viu, Dani? Agora sai. Vai fazer, Vai reinstalar o chip. Vai reinstalar. Nossa, preciso, gente. Se alguém souber como reinstala esse chip aí, me avise. Bom, acho que era isso. Queria agradecer vocês, tá? Principalmente aí por aceitarem o convite, por participar. Foi um bate-papo bem legal. Galera, segue as meninas lá, né, no Instagram. Tem muito conteúdo. Eu consumo diariamente, né? Eu sou meio fã delas, das gatas, mas o arroba delas é _ bola de cristal. Então segue elas lá. Mais uma vez queria agradecer, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Acho que foi um bate-papo legal. A galera vai gostar das dicas que vocês deram, vai conhecer um pouquinho da história da bola. E da Jamile e da Dani, também no CrossFit, né? Bom, queria agradecer aos patrocinadores também do podcast aqui. A Infinity Bauru, que é a produtora de fotos e vídeos que faz aí acontecer. Queria agradecer também a Pizzaria Augustas, Bauru Tendas, o Despachante Romanowski e a Bola de Cristal, que também, a agência das meninas aqui, que também é uma dos patrocinadores aqui do nosso podcast, tá? Então, se você gostou aí do conteúdo, segue lá no Instagram, @jefferson.coach, curte o vídeo, se inscreve no canal aí, que é importante pra gente continuar dando continuidade aí nos conteúdos, tá? Meninas, muito obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham Obrigada, a gostado. gente gostou bastante de estar aqui. Então sigam a gente, _ Bola de Cristal no Instagram. A gente é bem legal na internet. É legal mesmo. Valeu. Obrigada. Obrigada.